bom dia, meus queridos alunos do ensino médio, segunda série. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, eu sei, vocês estavam esperando pelo professor Laudo Natel, mas por motivo de força maior ele não pôde estar aqui conosco neste encontro. Então, cá estou eu, tratando então com vocês de fazer uma revisão sobre a voz passiva. Galerinha, nós temos no encontro de hoje 2 aulas, vão ser seguidinhas. A gente faz só aquele intervalo rápido aí entre as aulas e, é claro, a participação de vocês é fundamental, viu, galerinha? A participação de vocês, ela é importantíssima. Eu conto com a participação de vocês, hein? Por gentileza, coloca aí onde é que vocês estão, de onde é que vocês estão nos assistindo e participem. Façam perguntas, tirem dúvidas. Estamos aqui para ajudar vocês em qualquer dúvida, qualquer questionamento. Estou aqui à disposição, viu, galerinha? Então, é isso. Vamos, que hoje, como vocês já sabem, sábado letivo, a gente trata de revisão. Então, hoje a gente vai revisar a voz passiva. Vem comigo, que nosso encontro está começando. Olha só, eu sou o professor Adriano, hoje estou fazendo aqui a substituição do professor Laudo Natel. Nosso encontro vai tratar de inglês, essa é a nossa disciplina. E aí, gente, o nosso conteúdo para o encontro de hoje é tratar de voz. Vamos falar da voz passiva. Na verdade, a gente vai dar um passeio, né, gente? Vamos fazer uma revisão aí das vozes verbais, possibilidades de vozes. Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, por aí vai, tá bom? É importante que você esteja ligadinho nisso. Hoje, dia 24, nosso sábado letivo, sabadou! É isso aí, galerinha. Vamos que vamos então, olha só. O nosso roteirinho vai falar o nosso objetivo do encontro de hoje, o nosso objeto do conhecimento e a nossa teoria e prática. Observe só, o nosso objeto do conhecimento, ou seja, nosso conteúdo, vai falar sobre modalizadores, vai tratar principalmente da nossa voz passiva e também observar a terceira pessoa do singular e do plural. Além disso, vamos tratar de leitura de textos, observando sempre os gêneros textuais e suas características e perceber tempos verbais e vozes verbais, tá bom, gente? Então já começa aí falando sobre isso. Vamos falar então sobre tempos verbais, vozes verbais. Muito importante que você esteja ligadinho. Professor, e quanto aos nossos objetivos, o que é que a gente espera até o final do encontro de hoje? Olha só, até o final do encontro de hoje, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é de identificar e analisar as especificidades dos textos expositivos, ou seja, aqueles textos que expõem sobre algum conteúdo, alguma informação ou algo do tipo. Por exemplo, fazendo então a construção da voz passiva, observando estratégias de indeterminação do sujeito, percebendo também os verbos na terceira pessoa do singular ou na primeira do plural, como estratégia de indeterminação do sujeito, e observando também vocabulário técnico. A gente utiliza bastante, viu, pessoal? A voz passiva com vocabulário técnico, em textos científicos, textos técnicos. E também perceber, olha só, a caracterização de gêneros textuais e tipos de texto, de acordo com as suas funções sociais, para que é que serve aquele texto. Belezinha, gente? Então é isso. E da teoria prática, como é que a gente vai praticar? Olha, no encontro de hoje, nós iremos tanto resolver questões durante a aula, quanto designar algumas atividades para que vocês realizem em casa. Beleza, gente? Vamos que vamos então. Olha só. Vamos falar então sobre vozes verbais. Vamos falar um pouco sobre the voice of the verb. Galerinha, a voz verbal é uma das categorias de variação dos verbos. Como assim, professor? Se você pensa em verbo, você deve pensar nas variações, como
que um verbo varia? O verbo, galerinha, ele vai variar em 5 possibilidades. Olha só. O verbo ele vai variar em 5 possibilidades. Professor, quais são as possibilidades de variação dos verbos? O verbo ele pode variar em número. Quando eu falo em número, eu estou falando em singular e plural. Eu estou falando em singular e plural. Os verbos, eles também variam em gênero. Gênero, professor? Não, em pessoa, gente. Calma lá, calma lá, calma lá. Também variam em pessoa, perdão, em pessoa. Pessoa, professor, é isso aí. Pessoa, você vai ter a primeira, a segunda e a terceira pessoas do singular ou do plural. Você também vai ter verbo variando em modo, olha só. Modo. Quais são as possibilidades de modo verbal? Você vai ter o modo imperativo, você vai ter o modo subjuntivo e o modo indicativo. Além disso, o verbo também varia em tempo, galerinha. Atenção aí ao tempo verbal. Também varia em tempo. Se presente, se passado ou se futuro. Professor, ainda tem mais? Tem. Eu vou colocar, inclusive, em azul. Os verbos também podem variar em voz. Voz verbal. Ah, professor, então voz é que vai ser o tema do nosso encontro de hoje. Perfeito. Nosso encontro de hoje vai tratar principalmente sobre vozes verbais. Esse aspecto da variação dos verbos. Beleza, gente? Então é esse o nosso foco do encontro de hoje. Falar sobre voz. Voz verbal. Por isso essas vozes verbais, elas vão agir como? Mostro para vocês. Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. E aí, no final das contas, o que é realmente uma voz verbal? Galerinha, a voz do verbo é a observação de quem é que está agindo. Como assim, professor? Quem está agindo é. Então, você vai observar a voz do seu verbo como a forma gramatical assumida pelo seu sujeito. Sujeito, é. Então, se eu tiver na minha frase sujeito, verbo e objeto, o foco das atenções pode ser o seu sujeito. Ou o foco das atenções pode ser o seu objeto. É aí que está a determinação da voz. Onde vai estar o foco? Onde vai estar a parte mais importante da sua frase? A parte mais importante vai estar no sujeito ou vai estar no objeto? A depender disso, a sua voz muda. Então, olha só, o sujeito ele pode indicar o executor da ação, ou seja, aquele que realiza a ação, que faz, ou ele também pode ser o recebedor da ação, o receptor dessa ação, se assim o for, e é outra coisa. Porque na língua inglesa, como na língua portuguesa, nós temos possibilidades de voz. Quais são elas, gente? As possibilidades de voz na língua portuguesa e na língua inglesa são vozes ativa, passiva e voz reflexiva. Isso vai depender, então, de como você está construindo a sua frase. Beleza, gente? Mas como assim, professor? Vai ter vezes que eu vou achar que a voz é ativa sendo passiva ou o contrário? Você tem que estar de olho, você tem que analisar direitinho. Por quê? Porque o sujeito é quem vai determinar isso. Se ele executa a ação ou se ele sofre a ação. Mas aqui é só a primeira olhada, é só a primeira vista.
A gente vai tratar bem especificamente de cada um desses pontos. Vamos dar uma olhadinha então? Olha só. Vamos começar pela voz ativa. Olha só, the active voice. Galerinha, a voz que a gente chama de voz ativa, perceba que na voz ativa, o sujeito, ele é o executor da ação. Executor porque ele executa, ele realiza a ação. Professor, como assim ele realiza a ação? Galera, perceba, o seu verbo pode indicar pode indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Conforme for, você vai ter que observar o quê? Se é uma ação, qual vai ser a ação desempenhada? Para que você possa perceber quem está fazendo a ação, quem está atuando e quem está recebendo a ação. E aí, a partir disso, você pode compreender como voz ativa ou como voz passiva. De todo modo, se o seu sujeito executar essa ação, então a sua voz é voz ativa. Se ele executar, a ênfase vai estar nele. Então, professor, quer dizer que voz verbal é questão de ênfase? Com certeza. O ponto central de falar sobre voz é justamente esse. É falar sobre quem é mais importante. E tem, professor, mais importante numa frase? Com certeza. Quem é mais importante é quem realiza a ação. Quer dar uma olhada? Olha aí o nosso exemplo. The students will take the midterm exam next week. Olha aí, ó, o rapaz está aí pensando nos exams, nas provas. Ele pensando nas provas, nós temos aqui, ó, os estudantes, meu sujeito. Will take, minha locução verbal. Locução, professor, o que é isso? Se eu tiver mais de um verbo, olha aí, ó, tem o verbo 1 e o verbo 2. Se eu tiver mais de um verbo, eu vou chamar isso daqui de locução verbal. Locução verbal. Locução quer dizer o quê? Que tem mais de um. Todo mundo consegue visualizar que tem mais de um verbo? Pois muito bem. Se eu tenho aqui um exemplo de locução verbal, eu preciso analisar as duas para fazer a minha voz ativa. Todo mundo percebe que o mais importante aqui na frase são os estudantes. Eles irão fazer, eles farão, olha aí, eles realizarão os exames intermediários, as provas intermediárias na próxima semana. Estou tratando, inclusive, no futuro simples, usando aí, olha só a expressão will. Beleza, gente? Professor, mas aí como é que fica, então, a ênfase? A ênfase são os alunos. A ênfase é o meu sujeito. Por quê? Porque a minha fórmula da frase é essa: sujeito, verbo e objeto. O foco é quem vem primeiro. O foco é quem realizou a ação. No caso, vai realizar no futuro. Então, olha só, realizará. Os alunos farão, realizarão, executarão a prova. Beleza, gente? Então, aí nós temos um primeiro exemplo de voz ativa. Tranquilo e favorável? Dá uma olhada, mais um exemplo de voz ativa. Se eu pergunto para vocês assim, quem está pensando em elaborar mais um andar nesta casa? É o James. Olha o foco. O foco é o James, olha aí, ó. O foco é o James, ele é o meu sujeito. O James estudou a proposta de adicionar mais um andar na casa. É ele quem estudou, é ele que é o foco das minhas atenções. É o James. Belezinha, gente? É o James. E aqui, olha só, você percebe um verbo apenas. Então aqui eu tenho passado simples,
E aí, a continuação, no caso, meu objeto. Ele estudou o quê? Quem estudou alguma coisa. Ele estudou a proposta. Uma proposta para adicionar mais um andar. Adicionar mais um andar na casa. Então, você consegue ver aí, ó, mais um andar sendo pensado, mais um andar sendo estudado para que esse andar possa ser erguido. Mas o foco não é o andar em si, o foco é o James. É ele quem está estudando essa proposta de adicionar esse floor, esse andar na casa, tá bom, gente? Então aí nós temos mais uma vez um exemplo de frase SVO, sujeito, verbo e objeto, do qual o nosso sujeito é que é o nosso foco. O sujeito é que é a parte mais importante da minha frase. Beleza, gente? Tranquilo e favorável, galerinha. Vamos continuando então, que aqui foram 2 exemplos de voz ativa. Vamos agora para a voz segunda, que é a voz reflexiva. Professor, como assim reflexiva? Voz que reflete? Como é que é isso? Pensa aí um pouquinho. Pensa aí um pouquinho. A voz reflexiva. Pensa no reflexo de um espelho, por exemplo. O reflexo de um espelho, você, ao mesmo tempo que você olha para o espelho, você se enxerga no espelho. Ah, professor, então quer dizer que a voz reflexiva é aquela que eu olho e me vejo. É isso mesmo. Então, a reflexiva, lá na ativa era uma coisa, que já é outra. Observe só, na ativa, o sujeito era importante. Na voz reflexiva, não tem objeto. O seu sujeito é tanto o executor quanto o receptor da ação. Ah, professor. Então, ao mesmo tempo que ele age, a ação recai sobre ele mesmo. Então, quer dizer que, se eu pensar novamente naquela ideia de sujeito, verbo e objeto, olha aí, ó, sujeito, verbo e objeto, na construção da voz reflexiva, o sujeito ele é idêntico ao objeto. Eles dois são um só. Opa! São um só. Sujeito e objeto são a mesma pessoa. Ah, professor. Então quer dizer que ambos são a mesma pessoa? São. Se eu disser assim para você, ontem eu cortei o meu dedo. Professor, cortei o dedo. Quem foi que cortou? Fui eu. E foi o dedo de quem? O meu. Ah, professor. Então, quando eu digo cortei o meu dedo, eu estou fazendo uso da voz reflexiva. Exatamente. A voz ela é reflexiva por quê? Porque a ação tanto é executada por mim, quanto eu sou o recebedor, o receptor dessa ação. Tanto quem cortou, quanto quem foi cortado. Tá bom, gente? E aí, olha só, quando você tiver um exemplo assim, de você faz e você também sofre a ação, você chama isso de voz reflexiva. Tá bom, gente? Professor, como é que aparece a voz reflexiva? Como é que eu elaboro a voz reflexiva? Assim, galera, ó. Você elabora a voz reflexiva utilizando o que a gente chama de pronome reflexivo. Tudo bem? Pronome reflexivo. Professor, o que é um pronome reflexivo? Pronome reflexivo é aquele que vai utilizar a expressão self. Beleza, gente? Essa é uma boa expressão, galerinha, porque muitas das vezes a gente utiliza ela. São muitos os exemplos, então é ótimo, porque você visualiza bastante essa palavrinha no nosso dia a dia. Ou eu estou enganado? Vocês quase nunca veem essa palavra self. Você pode lembrar, por exemplo, das pessoas que tiram foto, olha só. Tem muita gente que gosta de tirar o que eles chamam de selfie. O que é uma selfie? Pessoal, a selfie é justamente isso. É quando você
vai tirar o retrato, tirar a foto e ao mesmo tempo você aparece na foto. Então você tira a foto de você mesmo. Essa é a ideia da selfie. Ao mesmo tempo em que você age, você performa a ação, você executa a ação, ao mesmo tempo você recebe também a ação. Então, ao mesmo tempo, você é tanto o sujeito quanto o objeto. Tanto você tira a foto quanto você aparece na foto. É isso que a gente chama de selfie. Professor, tem mais algum exemplo? Tem? Tem, gente. Você pode pensar também em exemplo de voz reflexiva na ideia, por exemplo, do self-service. O famoso self-service. E, professor, o que é esse self-service? Esse self-service? Você mesmo é quem se serve. Ah, professor, então quer dizer que o self-service, como a gente aportuguesou, como a gente trouxe para a língua portuguesa, vai ser uma voz reflexiva. Exatamente. A voz reflexiva é aquela que você tanto realiza a ação quanto sofre. Então, olha só, ao mesmo tempo em que você coloca a comida no prato, ela é para você mesmo. Então, você próprio estará se servindo. Não vai ter uma terceira pessoa fazendo isso para você. O que a gente usa, a expressão em português, advinda do francês, né, gente? O à la carte, como a gente chama, né? Ou seja, pelo menu, através da carta. A carta que eles chamam de menu. Tá bom, gente? O cardápio. Então, é isso. Nós temos aí também mais um exemplo de voz reflexiva. Agora, utilizando aí a expressão self com self-service e com a selfie, tá bom? É para não esquecer jamais. Professor, tem algum detalhe que a gente precisa saber aqui? Tem. Qual é o detalhe que vocês precisam ter em mente? É que esse self, ele é usado no singular, tá bom? Ele é usado no singular. E aí tem o detalhe, que quando você transformá-lo para o plural, tem uma regra em inglês que diz F transformado para o plural, ele vira V-E-S, VES. Ah, professor, então tá bom. Se eu tenho, então, self no plural, vai ser assim, ó. Selves, resolvido. Lembrando que isso daí eu vou colar lá atrás, depois do meu pronome, para chamar ele de pronome reflexivo. Professor, e os pronomes eles reflexivos, eles vêm de onde? Eles pegam a formação dos adjetivos possessivos. Apenas com uma exceçãozinha, eu vou já mostrar para vocês. Então, você pega o adjetivo possessivo e cola self no final. Ah, professor, então é mais fácil do que eu imaginava. É só eu copiar e colar o self lá no final, justamente. Então, olha só, o que era I como pronome sujeito, você joga ele pro adjetivo possessivo, myself. Pronto, tá resolvido. Myself. Show de bola. Olha aí com o you, segunda pessoa do singular. O I é a primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. You ficou yourself. Peguei o adjetivo possessivo, your, e coloquei o self logo em seguida. Então ficou yourself. Beleza, gente? You, yourself. Tranquilo? Professor, e na terceira pessoa? São 3 terceiras pessoas. Não esqueça. Terceira do singular, terceira do singular, terceira do singular. Qual a diferença dessas 3? O he, a gente lembra que ele é masculino. O she é o feminino. E o it é o nosso pronome neutro. O professor quer dizer que em inglês tem pronome neutro? Tem. O pronome neutro da língua inglesa é o nosso it. Ele serve tanto para animais quanto objetos, aquilo que não for pessoa. Se não for pessoa, é pronome
neutro, tá bom? Professor, e como é que eu formo? Então, na terceira pessoa, o pronome reflexivo. Pronome reflexivo na terceira pessoa, você vai utilizar a mesma regrinha. Você vai somar com o self a partir do seu adjetivo possessivo. Tá bom, gente? Então, pegue seu adjetivo possessivo e junte ele aqui. Dá uma olhadinha então, ó. Se eu tenho he, aí nós temos nossa exceção. Qual é a exceção aqui, ó? É que ele não vai pegar o adjetivo possessivo, ele vai pegar o adjetivo, ou melhor, o pronome objeto, tá? Himself, porque senão ia ficar his self e não ia dar certo. Agora, na terceira, volta para os adjetivos possessivos. Her, herself, it, itself, tá bom? Então, só para evitar esse SS, que não rolaria, não aconteceria em inglês, fica aí, então, o nosso adjetivo possessivo. Na terceira do singular, não se usa o adjetivo possessivo, se usa o pronome objeto, tá bom? Que em português a gente chama o pronome objeto de caso oblíquo, beleza? Professor, e no plural, primeira do plural, primeira pessoa do plural, nós temos o I, nós. Eu pego lá o adjetivo possessivo, our, e agora no plural, ó, selves. Olha aí o S. Com o Vzinho, hein? Selves. Ourselves. Beleza, gente? Ourselves. Na segunda do plural, professor, olha aí a segunda do plural, como é que eu faço? Ó, segunda pessoa do plural. Eu pego your, que é o adjetivo possessivo, e somo com selves. Ficou assim, ó. Yourselves. E o they, terceira pessoa do plural, como é que faz, gente? Terceira pessoa do plural. They, eles, themselves. Mais uma vez, o mesmo caso, tá bom, gente? Eu vou pegar tanto na terceira masculino do singular, quanto na terceira do plural, ao invés do adjetivo possessivo, eu vou utilizar, então, o meu pronome oblíquo. Ok, gente? Pronome oblíquo. Ou, como a gente chama em inglês, pronome objeto. Ok, galerinha? Pronome objeto. Professor, tem mais algum detalhe sobre esse self? Tem. O detalhe maior sobre esse self é quando ele aparecer com a expressão by na frente. Você tem que ter bastante cuidado, tá, gente? Bastante cuidado mesmo, porque ele vai ter uma significação diferente. Olha só. Quando aparecer, olha só, by, mais um pronome reflexivo. O que é que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer o seguinte: sozinho. Ok, gente? Sozinho. Ah, professor, então se eu disser assim, I'm by myself, eu estou sozinho. Ah, tá. Então se eu disser assim, I painted the house by myself, eu pintei a casa sozinho. Eu lavei o carro sozinho. I washed the car by myself. Então você usa esse by para expressar sozinho. Você fez isso sem a ajuda de ninguém, você estava somente só. Beleza, gente? Aí então você consegue perceber a formação dessa expressão idiomática do sozinho a partir do by mais um pronome reflexivo. Pronomes reflexivos com self no singular e selves no plural. Beleza, gente? Não esqueça dessa formação, ela é muito importante, hein, galerinha? Não esqueça aí, não. Olha só, então, um exemplo, dá uma olhadinha. Tem aqui um garoto, olha só. I wash myself every day. Olha só. O verbo wash é o verbo lavar. Mas a gente não usa isso assim não, né, gente? A gente não usa a ideia de lavar. Eu me lavo. Não, a gente diz que toma banho, né? Eu me banho. Olha aí, ó. Perceba. Ah, professor, mas isso aí é bobagem, né? Tomar banho sozinho. Claro, todo mundo toma banho sozinho. Calma, todo mundo não. Crianças não costumam tomar banho sozinhos, não, gente. Para uma criança
é uma baita de uma vitória, né? A pessoa tomar banho sozinha, tá bom? Então aqui, ó, quando você diz eu me banho, é uma expressão reflexiva. Olha só, você usa aqui o pronome reflexivo. Olha aí, ó. É um pronome reflexivo. Professor, como é que eu sei que isso aqui é um pronome reflexivo? Por conta do self aqui no final, viu, gente? Se você coloca esse self, já sabe, é um pronome reflexivo. Show de bola, gente? Tranquilo e favorável? Temos aí, então. I wash myself every single day. Eu me banho, eu tomo banho, mas aí você percebe que é o me banho, ó. Porque quando você usa a ideia do eu me banho, eu tomo banho, você consegue perceber que você, ao mesmo tempo que você realiza a ação, você também recebe. Então, a pessoa que está falando, usando a voz reflexiva, ao mesmo tempo que a pessoa executa a ação de lavar, de tomar o banho, a pessoa também recebe a ação. Então, o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. Professor, mas aí é objeto? Como assim, né? Gente, calma. Não misture as coisas. Não misture as coisas. Perceba que na oração, na frase, você tem sujeito, verbo e objeto. O objeto é o objeto da frase. Esse objeto da frase ele pode ser tanto uma pessoa quanto um animal, um objeto, não tem problema nenhum. Mas na frase eu chamo de objeto. É o objeto sintático. É o objeto do verbo. Tudo bem, gente? Para você não se confundir. Então, nesse caso aqui, olha só. Eu tenho que o meu sujeito é igual ao meu objeto. Essa aí, então, fica a dica. O sujeito e o objeto são a mesma pessoa. No caso aí, esse garoto que está tomando banho. Show de bola, galerinha. Alguma dúvida sobre o grau, ou melhor, sobre a voz reflexiva? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá difícil? Tá fácil? Tá mais ou menos? Preciso desse feedback de vocês, hein? Preciso que vocês me digam, professor, tá difícil ou não, tá tranquilo, pode continuar, pode seguir adiante. É importante que vocês nos tragam essas possibilidades. Olha aí mais um exemplo de voz reflexiva. Dá uma olhadinha. Mais um exemplo, olha só. Esse daqui fala das crianças, olha aí, ó. As crianças, the kids amuse themselves in the woods. Agora não veio self. Agora veio selves, olha só. Professor, por que é que veio selves dessa maneira? Porque aqui nós estamos tratando do plural. Então aí apareceu selves. Beleza, gente? Professor, mas aqui nesse caso, eu tenho também voz reflexiva, elas se divertiam na floresta? É. Voz reflexiva. Por que a voz aqui é reflexiva, galerinha? A voz aqui é reflexiva porque ao mesmo tempo em que elas divertem, é a elas mesmas. Então, elas se divertem. Beleza, gente? Como está no passado, olha aí o ED no final. Elas se divertiram, ok? Se divertiram. Passado, então, passado simples. Ok, gente? Temos aí, então, mais um exemplo de voz reflexiva. Agora, com as crianças, terceira pessoa do plural. Olha aí, ó. Themselves. Ok, gente? Themselves. They amuse themselves. Show de bola, hein? Show de bola. Vamos, então, para a nossa terceira possibilidade, nosso terceiro tipo de voz, hein? Vamos agora de voz passiva. Professor, qual é a diferença entre a voz ativa, a voz reflexiva e a voz passiva? São diferentes? São, e muito. A diferença, galerinha, entre as vozes é justamente na ideia lá do verbo que eu mostrei para vocês. Esse verbo, ele expressa uma ação? Expressa. Quem desenvolve a ação? Quem é mais importante? É sempre o sujeito. Mas agora, olha só,
O seu sujeito, ele é o receptor. Ele recebe a ação. Ah, professor, então quer dizer que o meu sujeito agora, ele recebe a ação? Justamente. Ele é o que a gente chama de sujeito da passiva. Ele é um sujeito passivo. Quando o executor, ele também pode ser indeterminado. Como assim, professor? O executor não era o mais importante da agorinha. A gente não tinha falado agora há pouco que o mais importante era o executor. Não, o executor ele só é o mais importante se nós estivermos na voz ativa. Se a gente for para a voz passiva, ele não é o mais importante agora mais não, viu, gente? Na voz passiva, quem é o mais importante de todos não é mais o meu sujeito executor. Agora, quem é mais importante é o meu receptor. Então, professor, quer dizer que a voz passiva é questão de ênfase, é questão de quem é que é mais importante? Exatamente. Então, você pode, olha só, simplesmente deixar para lá, indeterminar esse seu executor, ou deixar ele como desconhecido. A ênfase, olha aí, ó, a ênfase, a parte mais importante fica no receptor. É para isso que serve a voz passiva. Professor, dá um exemplo aí pra gente. Traz um exemplo aí pra gente, que ainda não ficou bem claro, galerinha. Olha só. O seu sujeito executor, ele tanto faz aparecer ou não, ele pode ficar escondido. Quer ver um exemplo? Olha só. Se você tem, por exemplo, a frase roubaram o banco. Pessoal, roubaram. Não preciso saber quem foi. Roubaram, pronto. Não tenho essa necessidade de conhecer quem foi que roubou. Roubaram, ponto. Ah, professor, mas então eu digo que é desconhecido? É. Mas eu posso deixar indeterminado também? Posso, tanto faz. Roubaram o banco, é uma notícia. A notícia mais importante é que roubaram. A notícia mais importante não é quem foi, é quem roubaram. Se roubaram, eu posso ter um sujeito. Ou não, posso deixar esse sujeito indeterminado, não tem problema nenhum. Professor, como é que eu faço? Então, por que eu digo que esse sujeito ele é indeterminado? Gente, o sujeito ele é indeterminado, por quê? Porque você não precisa dizer quem foi, todo mundo já sabe que é um assaltante que rouba banco. Ah, o banco foi roubado. Por quem? Eu preciso dizer por quem? Foi roubado, ponto. Foi roubado. Se ele foi roubado, certamente foi por assaltantes. Certamente foi por pessoas ruins, pessoas que não têm uma boa índole. Por isso foi que eles roubaram. Tudo bem, gente? Então é isso, a gente utiliza aí a voz passiva nesse sentido, de tirar aí a importância do sujeito. Tanto faz, gente, tanto faz, não vai ser importante para mim quem foi que roubou esse banco. O professor dá outro exemplo para a gente? Com certeza, pensa aí, por exemplo, em cortar o cabelo. Ah, eu digo assim, eu cortei meu cabelo. Em português essa frase é muito usada, né? Em inglês a gente não usa isso não, viu? Porque em inglês a gente acha que isso pode ser uma forma reflexiva. Eu corto meu próprio cabelo, e não é assim. Mas quando você usa a voz passiva, em inglês a gente usa a voz passiva para cortar cabelo. Como assim, professor? A voz passiva? Na voz passiva, você diz, I'll have my hair cut. Então você vai ter o seu cabelo cortado. Olha só. Então eu digo assim, meu cabelo foi cortado. Precisa eu dizer quem foi? Não, gente. O mais importante é o objeto. O mais importante é o receptor. É quem recebeu a ação de ser cortado. Foi o cabelo. Então eu não preciso ficar dizendo, olha, o cabelo foi cortado. Não, não é necessário. O cabelo foi cortado, ponto. Foi cortado. Professor, mas se eu quiser dizer, tem importância? Dizer que ele foi cortado por um barbeiro? Não, gente. Foi cortado, pronto.
deixa essa informação para lá, não tem relevância. Falar sobre quem cortou o cabelo. O cabelo foi cortado. Pronto, tá resolvido. Foi cortado. Beleza, gente? Basicamente é isso. É essa a noção dessa indeterminação do nosso sujeito. A executor. Agora, quem é o executor não vai ter importância. Quem vai ter importância é o nosso receptor. Vou usar os mesmos dois exemplos que eu usei na voz ativa. Mesmos dois exemplos. Dá uma olhadinha, ó. The midterms exam will be taken by the students next week. Professor, mas antes, na voz ativa, eu não começava pelos exames? Não, verdade, você não começou pelos exames. Na voz passiva, é por ele que você começa. Então, quer dizer que da voz ativa para a voz passiva, você vai trocar as posições. Então, na voz ativa, você tem sujeito, verbo e objeto. Na voz passiva, como é que você vai fazer? Você vai trocar. Deixa seu verbo no meio, não mexe com ele. Deixa ele aí no meiozinho. Tem nadinha não. Deixa ele aí quietinho. Você vai pegar o objeto e vai trazer para o início. E o seu sujeito vai lá para o final. E você ainda pode deixar ele de Nelson. Você pode até excluir esse teu sujeito. Por quê? Porque esse sujeito da voz ativa, ele não é importante. Ele não é tão significativo assim. Ele não tem essa relevância toda. Ele não é o nosso ponto mais importante. Professor, e aí, como foi que ficou? Olha só, os exames intermediários serão feitos, olha aí, ó, serão realizados pelos alunos semana que vem. Professor, e qual foi a diferença outra, além dessa primeira diferença, entre a troca? Eu falo agora dos exames. O foco são os exames. Essa é a minha ênfase. Qual é a outra diferença? A outra diferença, galerinha, observe só, é o verbo to be. Como assim verbo to be, professor? Quer dizer que da voz ativa para a voz passiva, deixa eu ajeitar aqui, senão não vai ficar tão legal. Pera aí. Então, da voz ativa para a voz passiva, você adiciona um verbo to be. E se o caminho for o inverso, professor, se for da voz passiva para a voz ativa, aí você tira um verbo to be. Beleza, gente? Basicamente é isso. Professor, então aqui, ó. E quanto ao tempo verbal, gente? Qual é o tempo verbal que você vai utilizar? O mesmo. Não altere seu tempo verbal. Como assim, professor? Quer dizer, então, que a minha frase na voz ativa estava no futuro. Will. Na voz passiva, continua usando esse will. Não mexe nele. Continua no mesmo tempo verbal. A diferença agora é que você adicionou um verbo to be, ó. Be. E o terceiro membro aqui da nossa locução verbal? Qual é o nosso terceiro verbo? Nosso terceiro verbo é o verbo take, que ficou taken. Olha aí, agora ele ficou com a letrinha N no final. Por que, professor, que ele ficou assim? Porque esse é o meu verbo principal. E ele se encontra no PPP. PPP, professor, o que é isso? O PPP é o particípio passado do verbo principal. Beleza, gente? Particípio passado do meu verbo principal. É esse aí, é o meu PPP. É o particípio passado do meu verbo principal. E este é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai estar sempre no particípio passado. E é ele, como verbo principal, que vai designar a minha ação. Show de bola, gente? Maravilha. Professor, então quer dizer que eu sempre vou adicionar o verbo to be? Sempre. Esse verbo to be que é adicionado, esse verbo to be vai estar em qual possibilidade, em qual tempo verbal? O mesmo tempo verbal da tua frase na voz ativa. Esse verbo to be é ele quem vai te dizer o tempo.
qual o tempo verbal, se é presente, se é passado, se é futuro. E principalmente vai te indicar voz passiva. Beleza, gente? Ele vai ser o indicativo para você. Olha, estou trabalhando com a voz passiva. Show de bola, galerinha. Então fique sempre atento aí ao seu verbo to be. Como é que ele se comporta? Qual é a possibilidade que você vai ter ao utilizar o seu verbo to be? E o terceiro verbo no nosso exemplo aqui vai ser no particípio passado. E aí, pessoal, observe sempre que na voz ativa para a voz passiva você adiciona um verbo. Então, se na sua voz ativa você tiver só um verbo, tempo simples, na voz passiva serão 2. Se na voz ativa tiverem 3 verbos, na voz passiva você vai ter 4. E por aí vai. Sempre você vai aumentar um verbo. Tudo bem? E sempre preservando o tempo. Sempre preservando o tempo verbal. Se presente, continua no presente. Se passado, continua no passado. Não mexa no seu tempo verbal. Vamos mais um exemplo? Olha só. É o mesmo exemplo de antes. Olha só. Lá que a pessoa... Ah, não, esqueci de falar uma coisa. Volta aí, volta aí, volta aí. Desculpa. Esqueci de falar do by. Olha ele aí, ó. Esqueci de falar do by. Esse by é o por. Como assim por, professor? Pois é, ele vai introduzir, ele vai trazer o teu sujeito lá da voz ativa. Olha aí, ó. Que a gente chama, na língua portuguesa, de agente da passiva. Olha ele aí, ó. Ele é que é o agente da passiva. É ele quem vai te dizer qual é... Olha só, ele quem vai te dizer qual é o teu agente, quem foi que executou a ação. Quem é que executou a ação de fazer as provas, de realizar as provas? Foram os alunos. E, de novo, esse pelos alunos, by the students, eu vou colocar aqui entre parênteses. Olha só, pelos alunos, entre parênteses. Professor, e por que está entre parênteses? Eu coloco entre parênteses porque eles não são necessários. Vai estar aí, mas não é algo necessário. O mais importante é falar dos exames. Os alunos não são necessários. Quem é que faz prova? São alunos. Então, não tem essa necessidade de você colocar. Não tem necessidade. Você pode simplesmente deixar eles de lado, se for necessário. Vamos então para o nosso segundo exemplo, também de voz passiva. Lembrando que da voz passiva, ou melhor, da ativa para passiva, nesse caso, olha aí, ó, foi embora o nosso sujeito. Lembra que lá, no nosso primeiro exemplo, tinha a pessoa que tinha feito a proposta. Agora, o mais importante não é a pessoa que fez a proposta. O mais importante é que a proposta foi feita. A proposta de adicionar mais um andar, na nossa casa, ela foi estudada. Então, eu peguei o mesmo tempo verbal, passado simples, adicionei um verbo, to be. Não esqueça, sempre adicionando o verbo to be. Beleza, galerinha? Então, ó, de novo, na voz ativa para a voz passiva. Deixa eu ajeitar aqui. Para a voz passiva. Quando você fizer esse movimento, você adiciona um verbo to be. Se você fizer o movimento contrário, da passiva para a ativa, você tira um verbo to be. Professor, cadê o verbo to be daqui? Aqui, bebezinho, ó. Was studied. Aqui está o meu verbo na voz passiva, meu verbo to be. Meu verbo to be serve para quê? Para expressar o tempo da minha frase original, da voz ativa. Qual é o tempo aqui? É o tempo passado. Então, quer dizer que eu tenho aí um exemplo de passado simples? Verdade. E o meu segundo verbo se encontra no PPP, particípio passado do verbo principal. É isso que a gente faz utilizando a voz passiva. Coloca o verbo to be e juntinho do verbo to be, lembre sempre de colocar o seu verbo principal no particípio passado. Esse verbo principal é aquele verbo que expressa uma ação, tá bom, gente? É o verbo que expressa a ação. Então tá aí mais um exemplo. Professor, e cadê a pessoa que fez, ó, by fulano de tal, cadê? Não tem.
simplesmente foi embora. Ficou entre parênteses e eu joguei ela no lixo. Não apareceu, não precisou eu dizer. O mais importante aí não é quem realizou, mas a ação ser realizada. Esse é o ponto mais importante, esse é o foco mais importante. É a ação ser realizada, não quem realizou. Tudo bem, gente? Por isso que ele não apareceu aqui. O meu sujeito da voz passiva, o nosso sujeito paciente, que a gente chama de agente da passiva. Professor, eu percebi aqui que tem muita coisa parecida com a língua portuguesa, não tem? Só tem. Galerinha, quem acerta esse conteúdo na voz passiva, na língua portuguesa, tem tudo para acertar tudo aqui na voz passiva da língua inglesa. São muito, muito, muito parecidos. Então, só para a gente concluir aqui, mostrando para vocês os tempos. Gente, o tempo não vai mudar, o tempo continua o mesmo. Olha só, eu tenho presente simples, uso o verbo to be no presente e o verbo principal no PPP, particípio passado do verbo principal. No passado simples, verbo to be no presente, aliás, presente contínuo. Então, agora vai ter ing. Tempo contínuo é aquele que tem ing. Professor, mas agora no tempo contínuo também tem verbo to be. Como é que fica? Fica dois verbos to be? Fica. Não tem problema nenhum. Olha aí, ó. Is being. Ah, então o contínuo do verbo to be, o verbo to be é que adiciona ing, ó. Being. Pronto. Resolvida a minha questão. Olha, usando o passado simples. Simples é porque só tem um verbo, ó. Passado simples. Made. Olha aí, ó. Então, verbo to be no passado. Was made. Observe que em todos os tempos verbais, nenhum deles mudou o teu verbo principal, o teu verbo do PPP. Ele sempre continua o mesmo, ele não altera, ele não muda. Professor, se for passado contínuo, qual a diferença do passado contínuo e do presente contínuo? Os dois têm ing. E qual é a diferença, então? Teu verbo to be, rapaz. Teu verbo to be é que é a diferença. Olha aí, ó. Verbo to be vai ficar no passado. Por isso é que é passado contínuo. E o verbo principal com ing. Então, was being made. 3 verbos. 2 to be. Um deles no passado, outro deles com ing. E o teu verbo principal no PPP. E se for presente perfeito ou passado perfeito, professor, como é que faz? Tempos perfeitos já tem 2 verbos. Have ou had e o particípio passado do principal. Agora você vai adicionar. Nos tempos perfeitos, o verbo to be perfeito, que é o been. Esse é o verbo to be perfeito. Been. Professor, e para o futuro, como é que eu faço? No futuro, se for futuro simples, com o will, você bota will be. Resolvido. Se for o futuro imediato, com o going to, mesma coisa. Verbo to be, going to be. Pronto, resolvido. Se for verbo modal, como é que faz? Verbo modal, qualquer um deles. Must, can, could, should, qualquer um deles. Bota só o be depois. Must, be. E modais perfeitos, com o should have, você coloca o been. Por quê? Porque é perfeito. Se é modal perfeito, também vai ser usando been. Beleza, gente? Então deu para fazer aquela revisão sobre a voz passiva, né, galerinha? Agora a gente vai fazer aquele intervalo, vamos fazer aquele break. É rapidinho, são só 3 minutinhos, é só o tempo realmente de beber uma água e retornar para a gente continuar o nosso conteúdo. A gente vai fazer algumas atividades sobre a voz passiva e vai também pros textos, tá bom, gente? Interpretação textual, isso é muito importante. Beleza? Então, vamos de intervalo, já já a gente retorna. Só 3 minutinhos. Bye, bye.